O que é o batismo nas águas e por que nós fazemos? Fique comigo nesse vídeo que eu vou falar para você tudo a respeito de batismo nas águas. Então vamos lá, nesse vídeo eu quero falar tudo a respeito de batismo nas águas, por que você deveria se batizar e o que implica essa decisão na sua vida. Então vamos lá, eu quero dar 5 pontos para você por que você deveria se batizar. O meu primeiro ponto, o batismo nas águas é uma ordenância de Jesus. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Lembre que Jesus está dizendo: ide por todo mundo e fazei discípulos. A verdadeira característica de um discípulo de Jesus é que ele foi batizado. E isso implica a nossa decisão de entregarmos por completo a nossa vida a Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o próprio Jesus se batizou. E a razão por que Jesus se batizou era para deixar o exemplo para mim, para você, para nós. Jesus não precisava ser batizado porque ele era perfeito e o batismo comunica a decisão de morrer para a velha vida, para deixar o velho homem e renascer para uma nova vida com Jesus. Mas lembre, Jesus nunca pecou, mas Jesus mesmo assim, ele se batizou nas águas justamente por uma razão: deixar o exemplo para mim e para você. O segundo ponto que eu quero falar para você aqui é o batismo nas águas comunica a sua decisão de entrega a Cristo. Quando nós estamos batizando nas águas, nós estamos comunicando a nossa decisão de viver a nossa vida para Deus. Obviamente, como eu já falei, o batismo nas águas simboliza a morte para o velho homem e a decisão de viver uma nova vida com Jesus. Agora muitos me perguntam: Mateus, se eu me batizar nas águas, eu vou ser perfeito? A resposta é não. Todos nós estamos numa caminhada com Deus, mas o batismo nas águas está comunicando de uma decisão que agora a minha vida não é mais para o mundo, que agora a minha vida não é mais para o pecado, mas a minha vida agora é para exaltar, é para trazer glória ao nome de Deus. Outras pessoas também me perguntam, e essa é uma pergunta muito frequente: Mateus, será que eu estou pronto para me batizar? A minha resposta é sempre a mesma: você está pronto para ir para o céu? Jesus ele falou em Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Obviamente o batismo acompanha a nossa entrega a Jesus e ela comunica que de fato o nosso coração pertence a Deus. Normalmente eu respondo: se alguém está em dúvida se você deveria se batizar, a pergunta não é se você deveria se batizar ou não que está no seu coração, mas a pergunta implícita é que será que eu já entreguei minha vida a Jesus? Será que de verdade eu já decidi que Ele seja o meu Senhor, que Ele tome o controle da minha vida, das minhas atitudes, da minha decisão? Essa, na verdade, é a pergunta que você deveria fazer para você. Não se você está pronto para se batizar, mas será que de fato Jesus ainda é o meu Senhor? A coisa mais implícita nisso é que se Jesus não está pronto para ser o seu Senhor, Ele também não é o seu Salvador. Hashtag, isso é duro, mas isso é a real verdade. Então isso comunica. Terceira coisa, meu terceiro ponto, o batismo nas águas comunica o selo da nossa fé. Nós entendemos que o batismo nas águas é como se fosse um selo colocado numa carta. Esse é um ato público diante das pessoas onde nós estamos declarando: eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei o nome dessa pessoa diante do Pai um dia nos céus. Mas Jesus também fala: todo aquele que se envergonhar de mim, que me negar nessa terra, eu também negarei diante de Deus Pai. Quando nós estamos nos batizando, nós estamos colocando um selo na nossa vida, onde a gente está dizendo: agora eu estou me identificando com Cristo e eu sou uma nova criatura. A minha vida pertence a Jesus. Meu quarto ponto, o batismo nas águas é uma identificação com Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós estamos sendo batizados, isso está comunicando que nós estamos morrendo naquele momento para nós mesmos, não naturalmente. Quando nós batizamos nas águas, nós somos imergidos. A palavra imersão vem da palavra baptismos, do grego, que significa imergir. Quando nós estamos sendo batizados, nós estamos dizendo: eu estou morrendo. Morrendo para o quê, Mateus? Morrendo para o pecado, morrendo para a minha velha vida de viver,
para aquelas coisas que desagradavam a Deus. Mas agora, a minha decisão muito clara é de uma coisa: eu vivo uma vida para santidade, eu vivo uma vida para querer honrar a Deus. Então isso comunica uma identificação com Cristo, porque se Jesus morreu e Ele ressuscitou no batismo, nós nos identificamos, nós também estamos morrendo, mas nós estamos ressuscitando para uma nova vida com Cristo. E o meu quinto ponto é quem pode se batizar. Talvez você pergunte: Mateus, eu posso me batizar? E eu gostaria de falar para você a respeito de uma história que está em Atos capítulo 8, onde um homem chamado Filipe, ele encontra o rei chamado Eunuco, um etíope. Esse rei, ele estava lendo as escrituras e ele estava em sua carruagem e de repente Deus revela a Filipe que esse rei estava querendo entender mais sobre a palavra de Deus e não entendia. A história é divertida, porque Filipe começa a correr do lado da carruagem daquele rei e ele fala: Rei, você entende o que você está lendo? E esse etíope fala: como que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe diz: deixa eu subir nessa carruagem, nessa sua BMW importada, que eu te explico tudo a respeito. E quando Filipe sobe na carruagem do rei Eunuco, aquele etíope, ele começa a explicar a respeito de quem era Jesus e a sua obra redentora na cruz. Como Jesus Cristo morreu, mas como ele ressuscitou e como através do arrependimento e do batismo nas águas, nós temos uma porta de entrada no reino dos céus. Nesse momento, o rei ele crê em Jesus e ele fala: Filipe, o que impede de eu ser batizado agora mesmo então? Existe um pouco de água ali. Filipe responde apenas uma coisa que eu quero ler para você. Atos capítulo 8 diz assim: é lícito se creres de todo o teu coração. Filipe está dizendo: você pode se batizar se você crer de todo o seu coração. Crer no quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer de fato, não apenas na pessoa de Jesus, mas também na obra da morte e da ressurreição de Cristo. Isso está comunicando. Quando eu estou me batizando, eu estou dizendo: eu me arrependi dos meus pecados. E agora a minha decisão, não que eu seja perfeito, mas eu quero viver uma vida para santidade. Eu quero viver uma vida para honrar a Deus. Não existe razão para você não se batizar se você crê em Jesus em todo o seu coração e, de fato, você decidiu já viver a sua vida como uma entrega, como uma oferta ao Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha esclarecido muito das suas dúvidas, mas com tudo isso, eu quero encorajar você a você fazer essa decisão, a você dizer de fato: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero colocar esse selo, o batismo nas águas, porque eu estou morrendo para minha velha vida e renascendo para uma nova vida com Jesus, livre dos pecados, livre da culpa, livre do passado, livre da condenação e uma vida cheia de alegria, de paz no Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Batismo nas águas nesse domingo na Revo Church.